Shabbat Shalom. Tema da mensagem desta semana é adequando nossas expectativas. Adequando nossas expectativas. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas, a mensagem que o Senhor nos trouxe hoje, Pai. E peço que fale através, Pai, da minha boca, aquilo que o Senhor deseja ajustar em nossas vidas. Pai, o tempo todo nós estamos precisando de ajuste. Assim como nós nos precisamos de alimento para sobreviver, o Mashiach nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da tua boca, Hashem. Isso é algo que tem de ser, assim como no alimento, tem de ser diário, tem de ser semanal. Nós precisamos, Pai, da tua ministração. Assim como nós precisamos do Shabat para descansar uma vez na semana, nós precisamos também da tua ministração, Pai. Nós precisamos de ajustes o tempo todo. Que o Senhor possa seguir mudando as nossas vidas e falar conosco, porque nós dependemos somente de Ti. Me ajude, no nome de Yeshua, a ministrar aquilo que o Senhor me ministrou. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Tema da mensagem: adequando nossas expectativas. Parashá dessa semana, Balak, significa destruidor ou devastador, nos fala sobre a tentativa de Balak em amaldiçoar o povo de Israel por meio de Bilam. E como nós lemos nos textos agora há pouco, Bilam também queria amaldiçoar o povo de Israel. As ações desses dois homens representam muito do que ocorre no mundo hoje e também nas religiões que o homem criou para si. Barganhar, construir altares para obter uma maldição em troca, buscar a Deus por causa de interesses egoístas, sejam eles apenas nessa terra, nesse sistema, ou também no mundo por vir. Querer obrigar o Eterno a fazer algo, ou realizar alguma maravilha, o desejo de profetizar o que ele não profetizou, ou de instituir o que ele não instituiu. A tentação desses homens podem também nos atingir quando nós queremos fazer algo acreditando muito que é possível, porque o Eterno é poderoso para fazer o impossível. Mas nós precisamos ter entendimento que realizar maravilhas aqui, nessa terra, depende também da nossa vontade de estar alinhado com a vontade do Eterno, com a vontade de Hashem. E ainda assim nós podemos nos surpreender com o operar dele ser diferente do que nós imaginávamos. Porque o Eterno age de diversas maneiras. Olhemos para alguns milagres, ou testemunhos das Escrituras, que homens e mulheres passaram, para entendermos que nem sempre as coisas vão ser do mesmo jeito, da mesma forma. Porque a gente sempre pensa que o Eterno vai atender às nossas orações, e aquele socorro de Hashem virá da forma que a gente imagina. Geralmente é assim. Quando nós oramos e a gente pensa que as coisas vão ser da forma que nós colocamos diante do Eterno, que é mais ou menos o que Balak queria. Ele queria que as maldições ocorressem. Eram todos nas Escrituras, se nós olharmos para o livro de Shoftim, eram todos os juízes que tinham a força que Shimshon tinha? Não, nós só temos o relato de Shimshon fazer o que ele fez. No tempo de Gideão, o Eterno reduziu um exército de 32 mil homens para 300. E após isso ele ordenou que estes homens levassem shofar e jarros vazios e tochas acesas neles, e os quebrassem e gritassem pelo Senhor e por Gideão, por Gidom. Nós só temos essa instrução para este homem. Já no tempo de Jehoshafat, de Josafá, rei de Judá, ele fez os inimigos de Israel, o Eterno fez os inimigos de Israel voltarem uns contra os outros. Os amonitas e os moabitas se uniram para aniquilar os homens do monte Seir,
E após isso, se voltaram uns contra os outros, e tudo isso por meio de cânticos e louvores que o povo entoava, conduzido por homens que iam à frente do exército de Israel. Outra maneira do Eterno agir pelo povo de Israel. Com Moshe foi diferente, ele intercedia, e enquanto as suas mãos estavam erguidas, o povo vencia o exército amalequita. Outra forma. O profeta Elisha profetizou uma reviravolta na situação de cerco e extrema fome do povo de Israel. E a derrota do exército arameu ocorreu quando eles ouviram no seu acampamento o barulho de cavalos e carros de guerra, e eles fugiram de medo. Outro testemunho. Percebem que não existe uma regra para o milagre acontecer. Davi, que era músico, não teve a direção que Jehoshafat teve, de cantar à frente do exército e assim veria a vitória. Ele teve direções diferentes nas situações. Se nós lermos o livro de Shmuel, nós vamos ver muitas direções que o Eterno deu para Davi. Em 2 Shmuel capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Eterno: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Pratsim, e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Eterno destruiu meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Pratsim. Vamos para o versículo 22. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou Hashem de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente. Percebam que é uma outra instrução. Está acontecendo uma guerra, irmãos. Citei aqui várias situações de guerra. Situações onde o povo estava sendo atacado, estava sendo oprimido. Com um homem, o Eterno mandou convocar o exército. Depois disso, o Senhor reduziu o número daquele exército. Cada pessoa teve uma direção diferente, em um tempo diferente, para situações parecidas. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Uma situação única aqui, o Eterno está dirigindo Davi. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal de que Hashem saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gvá até Gezer. O que é impossível para o Senhor? Nada. Mas Ele opera do seu modo. A nossa emuná não está somente em confiar que ocorrerá o que o Senhor disse, mas também em confiar que pode não ocorrer do modo que projetamos, ou no tempo em que projetamos. Porque aqui estão duas coisas importantes: o tempo e o modo. Nós precisamos confiar no modo, no tempo do Eterno. Eu acredito que muitas das nossas provas vêm aí no modo dele agir e no tempo que ele age. Aliás, o tempo que nós vivemos, é até difícil falar sobre projetar alguma coisa, sobre planejar, sobre sonhar. É mais fácil falar do futuro quando as coisas estão prosperando. Mas o Eterno nos chamou para sermos aqueles que lutam pela vida, pelos projetos que Ele tem para nós, mesmo neste tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E se chegar um momento onde nós teremos de sonhar em viver, que possamos continuar sonhando em viver. No nome de Yeshua. Nós não podemos ser enganados, no entanto, pela nossa vontade ou pela nossa forma de pensar sobre
como tudo irá acontecer. Elisha foi protegido de ser morto pelo exército sírio, ferindo de cegueira aqueles homens que sitiaram a cidade que ele estava. Mas com Moshe não foi assim, nem com Yeshua. Quando Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Betlehem e nas proximidades, o Eterno protegeu o Mashiach como? Levando ele para o Egito. Uma direção completamente diferente. Com Moshe foi parecido também. Moshe, quando o faraó ordenou que atirassem os meninos recém-nascidos do povo de Israel no Nilo, ele protegeu Moshe por meio da filha do faraó, criando-o dentro da sua própria casa como um filho adotivo. Às vezes o Eterno vai mandar a gente sair do lugar e às vezes não. Direções diferentes, tempos diferentes. Não podemos parar de confiar no Eterno, parar de sonhar, mas precisamos estar cientes que as coisas não têm de ser como nós projetamos, não têm de ser de acordo com as nossas expectativas. O que é impossível para o Senhor? Ele pode fazer águas amargas se tornarem doces, ou fazer brotar água da rocha. Porém, o povo de Israel houve um momento que cavou poços também. Milagres diferentes, em tempos diferentes. Ele levanta reis ímpios para cumprir os seus propósitos e executar os seus juízos. E livra e protege o seu povo por meio de povos que nem o conhecem. Nada é impossível para o Eterno, mas ele escolhe o modo de agir. Compreendamos ou não, e é o melhor. Por isso tenha certeza de que se buscar a vontade do Eterno para a sua vida, ele terá o melhor futuro para você. O grande ponto aqui é se o que desejamos seria bom também que acontecesse. Importante nós meditarmos nisso. Se o que almejamos vai trazer o bem à terra ou até mesmo às nossas vidas. Yaakov tratou sobre isso em Tiago, Yaakov, capítulo 4, versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões que guerreiam dentro dos seus corpos? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Yaakov tratou sobre os desejos que podem estar dentro de nós. E a gente faz assim, sem perceber. O sonho de Balac era ver o povo de Israel ser amaldiçoado por Bilã e assim ser destruído. Era a vontade dele. E você acha que isso é exclusivo só de Balac? Quantas vezes a nossa vontade vai causar destruição, irmãos? Nós não sabemos, muitas vezes. O Eterno não faz tudo o que queremos só porque Ele é capaz de fazer. Só porque Ele é capaz de fazer. O entendimento raso de acontecimentos relatados nas Escrituras levou muitas pessoas a se desviarem a sua emuná do Eterno, porque acreditaram que o Eterno, por ser o Elohim das causas impossíveis, ia fazer tudo o que elas estavam pedindo. De que Ele faria todo o possível para cumprir com as vontades e os clamores. Irmãos, existem situações onde não seria bom que o Eterno intervisse. Vamos ler? Bamidbar 11, versículo 21. Disse, porém, Moshe... Talvez alguém pode ler esse texto e se inspirar para fazer algo que é impossível. Bamidbar 11, versículo 21. Diz, porém, Moshe, aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé. E dizes, darei a eles carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados?
E o Senhor respondeu a Moshe. Alguém pode ler isso e se inspirar. O Senhor disse a Moshe: estará limitado o poder de Hashem? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Mas, irmão, será que era bom que o Eterno intervisse aqui? Nada é impossível para Hashem. Mas esse milagre não aconteceu porque houve um arrependimento. Esse milagre não aconteceu, irmãos, porque eles precisavam dessa carne. Seria bom que esse milagre, que este texto, que este acontecimento não tivesse existido. Mas eu posso ler isso e começar a pedir ao Eterno, sem a compreensão que Ele tem de fazer a vontade dEle porque é o melhor. É só nós retrocedermos um pouco e nós veremos. Bamidbar 11, versículo 18. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Hashem os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Não comerão apenas um dia, ou 2, ou 5, 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram Hashem, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Quantas vezes o Eterno nos atende por causa das nossas queixas. Não é só as suas orações que estão sendo ouvidas. Você sabia disso? Suas queixas também. Quantas vezes, irmãos, no momento de desespero ou raiva, a gente se queixa e aquilo é ouvido e se cumpre nas nossas vidas. Então eu não posso ler um texto: está limitado o poder do Senhor, agora você verá que a palavra dele se cumprirá em minha vida. E me inspirar pensando que tudo que eu pedir é o melhor para acontecer, e o modo que eu quero que ocorra e o tempo que eu quero que ocorra também é o melhor modo e o melhor tempo. Nós precisamos ajustar as nossas expectativas no Senhor. Nós podemos sentir nojo das coisas que nós pedimos depois, porque diferentemente do Eterno, nós só notamos a desgraça que pedimos depois que nós fazemos ela. Ou talvez não no primeiro momento, mas depois a gente vê, olha para trás e fala: poderia ter sido diferente. Outro ponto importante: eu não posso aplicar o milagre do meu irmão na minha vida. Ainda que eu tenha de lutar com todas as minhas forças, clamar ao Eterno, eu não posso pegar tudo que estes homens viveram e aplicar, porque não é tudo do mesmo modo. Tudo da mesma forma. Eu tenho de buscar Hashem com todas as minhas forças. Ele nos chama para buscá-lo. Ele diz: serei achado de vós. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Ele quer que você busque. Mas nós temos de pegar a direção dele para as nossas vidas. Olhar para esses homens, as lições que eles tiveram. Quantas vezes nós erramos, irmãos, nas nossas orações? O Eterno age de formas diferentes, segundo o seu entendimento, que está muito além do nosso. Os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos. O caminho dele não é o meu. Assim como os céus estão mais altos que a terra, ele diz por meio de Yeshayahu, os caminhos e os pensamentos de Hashem são mais altos que os meus caminhos e os meus pensamentos. Por isso que a forma dele não tem, o Eterno não é como nós. Ele não pensa como eu penso. Nós podemos ler Yeremiyahu 32, 17. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Você pode ler esse texto e tudo que Yeremiyahu aqui falou é verdade. Mas sob qual circunstância Yeremiyahu estava dizendo isso? Nessa ocasião, Yeremiyahu falava sobre o Eterno trazer o povo de Israel de volta da Babilônia, sendo que a cidade de Jerusalém estava sob cerco naquele momento. O exílio nem tinha acontecido. O exílio não tinha acontecido. Era possível o Eterno expulsar o exército babilônico de lá? Nada é impossível para ele. Mas ele não fez isso, irmãos. Nem Yeremiyahu pediu.
E Irmiyahu não pediu, expulse esse exército que está cercando, não nessa oração. Ele não pediu. Ele falou, Senhor, nada é difícil demais para ti. O Senhor voltará a nos trazer aqui e terras serão compradas aqui de novo. E Irmiyahu já estava vendo além, muito além. Muito além. Por causa da convivência dele com o Eterno. Muitas vezes nos falta a compreensão do que está de fato acontecendo e qual é a vontade de Hashem para aquele momento. Nós podemos ler textos como o de Matitiyahu 19, 26, e Yeshua olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Elohim todas as coisas são possíveis. É um grande texto, não é? Para você olhar, se inspirar, colocar no vidro lá do carro. Não é um texto para você colocar lá na sua porta. Que frase? Não é uma frase de efeito? Para o homem é impossível, mas para o Eterno todas as coisas são possíveis. Sabe qual é a circunstância aqui? Yeshua estava falando, neste caso, sobre a salvação do homem rico. Porque o que aconteceu? Yeshua falou assim, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que uma pessoa rica ser salva. Aí que falou, Senhor, nesse caso, quem vai ser salvo? Aí Yeshua respondeu, para o homem é impossível mesmo ser salvo. Mas para Elohim todas as coisas são possíveis. Situações diferentes, milagres diferentes. Pessoas diferentes, milagres diferentes. Um homem tem a força de não sei quantos homens. O outro vai ter um exército reduzido a 300. O outro vai ter uma direção de atacar uma hora, da outra hora atacar uma posição diferente. Um outro homem vai ter a direção de louvar ao Eterno, cantar, e a vitória vem. Situações diferentes. Tudo é possível para o Eterno, mas nós temos muitas vezes de orar como Iov. Iov também tem uma oração que eu acredito que muitas pessoas usam. Iov capítulo 42, versículo 2 e 3. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Iov eu não preciso falar muito, acredito que a maioria sabe o que ele passou, irmãos, e ele está dizendo isso. Ele disse ao Eterno, o Senhor pode fazer todas as coisas. E o Eterno reverteu aquela situação na família dele, irmãos. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. É isso que nós temos de fazer quando a gente não entende, irmãos. Que é quase sempre. Iov compreendeu que Hashem podia fazer todas as coisas, mas isso não significava que ele deveria fazer todas as coisas. Nós precisamos adequar os nossos sonhos. Muitas pessoas passam por profundas decepções quando não veem os milagres acontecerem na sua frente, quando não veem a multiplicação dos pães na sua frente. Irmãos, quando eu era criança eu orava, sabia disso? Eu queria ver a multiplicação do pão. Eu ficava pensando, como que isso é possível? E eu orava, fechava o olho, orava e olhava de novo. Tinha um pão só na minha frente, irmãos. Eu queria ver, mas era para eu ver? Nós queremos ver. Nós nos decepcionamos quando não vemos o livramento que nós queríamos ocorrer no modo e no tempo que nós queríamos. Mas nem sempre multiplicar os pães é o melhor a ser feito. Vamos ler Yohanan 6:26. Yeshua respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães até ficarem satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Elohim, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Irmãos, nós só temos 2 relatos de Yeshua multiplicando os pães e peixes para alimentar o povo. 2. Você acha que ele ficava multiplicando pão toda hora? Nem sempre multiplicar os pães é o melhor a ser feito. O
O tema dessa mensagem poderia ser adequando nossas expectativas, como adequando o nosso emuná, adequando a nossa confiança, adequando o que esperamos de Hashem. Porque o Eterno trabalha de formas diferentes, em situações diferentes, são muitas as variáveis. O Eterno encontra o melhor para ser feito naquele momento. Irmãos, uma pessoa que peca sem saber que está pecando, colherá as consequências dos seus erros. Vaikra 5, versículo 17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos de Hashem, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Agora atenção, uma pessoa que peca sabendo colherá ainda mais, e Yeshua trata sobre isso. Lucas 12, 47, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E aí imagina lá o pequeno Caio, criança, vendo multiplicação dos pães já na infância. Irmãos, imagina o quanto seria cobrado de mim a partir daquele momento. Quem vê muitos milagres será muito cobrado, porque viu, provou a bondade do Eterno. Muito foi dado àquela pessoa, muito foi confiado nas mãos dela. Mas nós queremos contar com milagres o tempo todo. O Eterno nos guarde. Lembremos do próprio Elisha. 2 Reis 2, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Eliarro disse a Elisha: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Elisha: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que Eliarro disse? Coisa difícil pediste. Irmãos, você pensa que é fácil? A quem muito é confiado, muito é requerido. Muito é requerido, muito é pedido de alguém que recebe muito. E a gente quer ver milagre o tempo todo. Mas é sempre que o melhor é receber um milagre. Mas nós não conseguimos medir isso, só o Eterno consegue. O nosso papel, irmãos, não é medir quando é necessário que ocorra o sobrenatural, mas é confiar que o Eterno sabe quando deve ocorrer o sobrenatural, para que de nossas vidas não seja requerido muito, porque muito foi confiado a nós. Só porque tudo é possível ao que crê, não quer dizer que eu vou ficar dizendo, como disse o Mashiach, não é? Que um monte se mova de um lugar para o outro, ou se atire no mar. Irmãos, imagina se eu fizesse isso para provar o quanto não ia ser requerido de mim atirar um monte no mar. Mexer nas equações. Lançar um monte no mar é receber muito, irmãos. E Yeshua não fazia o que ele queria o tempo todo. Porque a vontade dele estava alinhada à vontade do Pai. Nem o Mashiach ficava fazendo isso o tempo todo, atirando um monte no mar. Yohanan 8:28, disse-lhes, pois, Yeshua: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós temos de ajustar as nossas expectativas no Senhor para que não seja cobrado muito mais de nós do que já é cobrado, irmãos. Operar o sobrenatural é receber um tesouro nas mãos. A que preço você quer seguir com os seus sonhos? O que você tem colocado diante do Senhor? E se pergunte: a que preço eu quero receber isso? A que preço eu vou seguir? Sob que preço eu vou seguir neste caminho que eu quero tanto seguir? Será que isso é o melhor para mim? Será que eu estou disposto a sofrer tudo isso? A que preço você quer seguir? Busque a vontade do Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. Deixa Ele te guardar. Deixa Ele te guardar.
A que preço você quer investir na sua vontade? Porque o Eterno, irmãos, vai deixar você ir. Ele vai fazer como ele fez com Bilam. O que ele falou para Bilam? Bamidbar 22:32. Então o malar do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser o teu adversário. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Versículo 34. Então Bilam disse ao malar de Hashem: pequei porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Prestem atenção. E disse o malar de Hashem: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. E assim Bilam se foi com os príncipes de Balaque. Irmão, se nós queremos muito, o Eterno vai falar: vai. Eis que saí para se opor contra ti. Mas, irmãos, o que estava dentro do coração de Bilam? Ele queria ir. Então, sempre fica a pergunta sobre que preço nós vamos seguir nos nossos caminhos e vendo o sobrenatural e cada vez mais sendo requerido mais de nós. O povo de Israel queria um rei. Era lícito na Torá eles terem um rei. Mas era o melhor a ser feito. O povo de Israel queria muito enviar 12 espias. E o Eterno permitiu. Era o melhor a ser feito. Depois que aqueles 12 foram, irmãos, 40 anos foram mudados nas equações daquelas milhares de pessoas. Rachel queria muito ter filhos. E por isso ela deu a sua serva, Bilha, a Yaakov. E isso era o melhor a ser feito. Às vezes, irmãos, nós queremos forçar um caminho do que perguntar ao Senhor o que Ele espera que façamos. E Léa também, quando parou de ter filhos, ofereceu a sua serva. E esse era o melhor a ser feito. Em Bereshit 37, versículo 2, está escrito esta história da família de Yaakov. Quando Yosef tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a má fama deles ao seu pai. Tudo vai sendo alterado no nosso futuro por causa da nossa grande vontade, irmãos. Sarai também deu sua serva a Avram para que tivesse filhos, e Agar gerou Ismael. E uma série de acontecimentos vieram por conta disso. Muitos dos inimigos do povo de Israel até os dias de hoje descendem de Ismael. Quando Esaú quis afrontar os seus pais, Yitzhak e Rivka, uma das maneiras dele afrontar os pais foi se casando com uma das filhas de Ismael. Consegue perceber? Quando as coisas não vão da forma que a gente imagina, a gente começa a querer forçar algumas coisas, alguns caminhos. Nós temos de adequar as nossas expectativas, irmãos. A gente não sabe como viver do jeito certo. Uma outra questão que aconteceu, Avraham, em Bereshit 17, 18, disse Avraham ao Eterno: quem dera vive Ismael diante de ti. Versículo 20, e quanto a Ismael também te tenho ouvido, também o abençoarei e faloei frutificar. Ouviu a oração de Avraham, irmãos. Ele ouviu a oração de Avraham. Também te tenho ouvido, também o abençoarei, faloei frutificar, faloei multiplicar grandemente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então é até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Oração, sonhos, projetos, sem o Eterno. E a gente não consegue. Você acha que Abraham conseguia ver tudo aquilo naquele momento? Para nós finalizarmos, nós precisamos adequar as nossas expectativas, as nossas orações. Devemos suplicar ao Senhor para que Ele mude o nosso destino, a fim de que o bem seja feito na terra. Que as nossas vidas sejam refinadas diante dEle, as nossas famílias glorifiquem ao Senhor pelos seus feitos, a fim de que os nossos filhos possam conhecer o Eterno, os nossos casamentos sejam mais sólidos, as nossas famílias sejam mais unidas, e o reino do céu seja revelado, a vontade de Hashem seja feita.
Os nossos sonhos precisam estar alinhados com a vontade dele, porque nada é impossível para ele. Mas nós precisamos ter a vontade dele nas nossas vidas para nós não errarmos o alvo. Quais são as suas expectativas hoje? O mundo está mudando rapidamente. E sem o Eterno nós não vamos conseguir, irmãos, acertar o alvo. Algum tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando em uma live, uma pessoa cristã. Eu fiquei surpreso de ouvir um cristão falando assim: eu não sei quanto tempo nós poderemos falar. Ele falou desse jeito: não sei por quanto tempo nós vamos poder falar sobre Cristo na internet. Uma pessoa cristã falando isso, irmãos. Para mim isso é novo, porque geralmente o sistema é aceito, não sei. Nós precisamos da direção do Senhor para tudo que nós temos de fazer, porque é Ele que tem nos guardado e nos protegido. Que o Eterno possa nos direcionar para que com o passar do tempo não nos percebamos lutando por uma causa que não provém dEle. No nome de Yeshua. O Eterno nos guarde e nos ajude a aguardarmos nele, porque os pensamentos dele são de bem, paz, saúde, prosperidade, proteção e vida para dar o fim que nós desejamos. Que nossos desejos, então, estejam alinhados com o que ele deseja para nós. Possa você adequar as suas expectativas no Senhor, no modo dele agir, o tempo dele agir. No nome de Yeshua, o pensamento deles, irmãos, é muito mais alto que o nosso. A gente não pode pensar que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito, da forma que a gente imagina. Que as Escrituras nos mostram que não é assim. Que tenhamos forças para consultar o Eterno e forças para adequar as nossas expectativas. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Próximo Shabat, nós teremos uma única paraxá, Pinchas. Nessa paraxá, o Senhor concede uma bênção de paz e o sacerdócio para Pinchas, neto de Aaron, por ter sido zeloso com as coisas de Hashem, colocando um fim na peste que entrou no acampamento do povo de Israel. Hashem ordenou a Moshe e Elazar, filho e sucessor de Aaron, como sumo sacerdote, para conduzir um novo recenseamento de todo o povo de Israel no último ano no deserto. Assim segue, convoca todos a lerem a próxima paraxá. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai, mais uma vez esse Shabat. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para as Escrituras, vermos, Pai, das diversas situações, os diversos homens, diversos milagres que o Senhor operou na vida dos nossos irmãos. E entendermos, Pai, que o Senhor vai dar uma direção diferente para cada um de nós. O Senhor nos deu diversos mandamentos, estes nós temos de seguir, Pai, todos de maneira igual. Nos ajuda, no nome de Yeshua, a buscarmos a Ti, a esperarmos por Ti, Pai. O Senhor tem feito melhor. E que o Senhor possa falar com todos nós, para não ficarmos à deriva nesta terra. Nós precisamos de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.